Ainda dentro do treinamento na caverna artificial, podemos ver várias explosões iluminando um lugar. Vemos que as explosões de antes eram ataques direcionados ao time de Yeon-A, que está contra-atacando sem nenhuma dificuldade, mas o mais engraçado nisso tudo é que eles estavam sendo atacados por lagartixas de Moicano, que soltam bolas de fogo pela boca. Com aquela rajada de ataques vindo em direção ao time, é hora de nosso tanque brilhar, e ela defende o arqueiro com muita facilidade. No breve momento que os ataques pararam, o atirador já garante seu duplo abate, e do outro lado, Yeon-A e Ajin cuidam de seus inimigos sem muitos esforços também, e como visto pelos outros, o time em si não tinha muitas dificuldades contra os inimigos artificiais. Jaden, despreocupado, pergunta se já terminaram com essa parte da masmorra. O time discute que os inimigos desse lugar são, em sua maioria, salamandras, o que tornou as coisas mais fáceis de passar, e até então não tiveram mais nenhuma armadilha como a flecha da última vez. Eles decidem que, se continuar assim, podem permanecer avançando. Mas olhando seus colegas de equipe discutindo sobre continuar a expedição, Ajin tem um semblante sombrio em seu rosto, pois aquela flecha de antes não seria percebida nem mesmo por cadetes com um alto nível de percepção, o que faz Ajin pensar se essa é realmente uma armadilha relacionada ao exame. Meio perdido, ele continua absorto em seu pensamento, se perguntando o que tem de errado com aquela flecha. Mas ao fundo, um barulho pôde ser ouvido, um grito de uma criatura, e ao se virar, a criatura não só estava próxima do time como também estava com um grande ataque de fogo preparado para atacá-los. Surpreso com aquilo, Ajin se perguntava se ainda tinha mesmo uma salamandra viva, mas essa salamandra está mais parecendo um Charizard, pois o que deveria ser uma pequena bola de fogo na verdade se mostrou um enorme lança-chamas, pegando todos do time de surpresa. Nesse pouco tempo, eles não tiveram tempo para reagir, mas as coisas são diferentes para Ajin. Ele estende sua mão para frente, instruindo o estigma a se transformar em uma barreira de água. Após o impacto, as chamas são impedidas facilmente pela barreira de água de Ajin, pois para quem não sabe, Pokémon de fogo tem fraqueza contra a água. Mesmo após insistir por muito tempo, a salamandra fica sem fôlego e cessa seu ataque, caindo morta logo em seguida, pois esse foi um último golpe desesperado na intenção de tentar levar nossos heróis com ela. Horrorizado, o pessoal do time olhava para aquilo sem acreditar em tamanho poder de fogo, e não demorou muito para que eles pensassem que essa era uma salamandra real, pois com esse poder de fogo, mesmo que não tenham sido atingidos, sua pele ainda sofreu queimaduras. Mas isso não vem ao caso agora porque Ajin, que estava perturbado com o ocorrido, é chamado, e Jaden o questiona se estava dormindo quando ele perguntou antes se havia alguém com um atributo de água no time. Mas Ajin o refuta ao dizer que esse foi o efeito de um item que ele tem consigo, mas essas palavras parecem não convencer Jaden, e Yeon-A interfere ao dizer que eles não têm tempo para brigar agora. Outro integrante do grupo comenta que era um monstro de verdade, e se pergunta o porquê de estar em um lugar como esse. Yeon-A explica que por esse lugar imitar perfeitamente um dungeon, isso pode ter feito uma salamandra evoluir ou aparecer naturalmente. Ela pensa que pelo ocorrido de agora a pouco eles devem ganhar pontos extras, e com isso dito, eles seguiram em frente. Enquanto ela se preparava para sair com os outros, ela pensava nas palavras de Ajin, e ela tem certeza que o papo sobre um item mágico com certeza é mentira. Ela sabe que tal item custaria uma enorme quantia que Ajin não poderia pagar, pois ele não foi capaz de comprar nenhuma Desert Eagle. Mas o que a deixa mais intrigada é que alguém além de Kim Suryo e Jongak foi capaz de imbuir um atributo em seu poder mágico. Nossa waifu começa a ligar os pontos. Ajin sabia as fraquezas do Tirano da Montanha, além de conseguir usar um atributo em sua mana, mas o estranho é a razão para ele estar escondendo tudo isso, e ela se lembra da acusação feita por Naeun. Agora, assim como ela, Yeon-A está cogitando que Ajin seja mesmo um Jin que está se escondendo na Kubo. Voltando ao time de Naeun, vemos que eles identificaram a criatura como sendo um golem de magma, monstro de nível 5 intermediário, e o pessoal do grupo pensa que essa criatura deve ser o boss da dungeon. Um integrante do time pergunta a Naeun se eles dão conta disso, mas Naeun fala que sente que, com eles dois, isso é impossível. Então é melhor esperar outro grupo e se juntar com eles, e para evitar problemas eles deveriam se esconder. O cara então fala que eles devem conseguir ajuda adequada para Sven,
e Naeun ainda está se questionando de onde aquela flecha saiu, e afirma que com certeza a dificuldade do treinamento parece estranhamente mais alta dessa vez. No chão, podemos ver Sven debilitado após ter uma flecha atravessando suas costas, e meio inconsciente, ele se culpa por ter sido atingido por uma flecha envenenada, e entrando em desespero, ele se pergunta por que as coisas sempre acabam assim para ele, pois desde que ele entrou na Kugo as coisas vêm dando muito errado. Mas em meio a esse desespero, uma voz sussurra em seu ouvido, o chamando de criança. Assustado, Sven pergunta quem era, mas a voz não lhe responde. Ela pergunta se ele quer ser forte, a voz fala que durante muito tempo ele sentiu a dor, e agora ele pode lhe dar poder, a voz fala que o preço desse poder é barato, bem mais barato do que por tudo em risco, e para Sven uma mão é estendida, chorando e com muita dor. Sven toma sua decisão e fala que quer se tornar mais forte, e com isso ele aperta estranha a mão que lhe foi estendida, aceitando assim o contrato, e com isso a mão que até então parecia calorosa diz que o pegou, e se transforma em um enorme número de tentáculos que o cerca. Após aceitar o contrato, o que parece ser a transformação de um Jin começa, e Sven grita como se sentisse a pior dor do mundo naquele momento, e todos os seus colegas de equipe que estavam próximos se perguntam o que tinha de errado com esse cara. Mas algo parece errado, pois uma grande sombra começou a cobri-los, e quando Naeun iria chamar para que seu outro colega viesse para um local seguro, já era tarde demais, pois à sua frente estava o golem de magma, que os observava fixamente. E Naeun, vendo aquela criatura colossal de pedra e lava em sua frente, só podia falar para que todos corressem enquanto a criatura cuspia uma enorme quantidade de lava em sua direção. Após o ataque com cuspe magmático, a criatura resolve atacá-los de uma maneira mais direta e prepara um golpe usando seu braço de pedra. Ele acerta na direção de nossos heróis com a intenção de transformá-los em panqueca, mas os pequenos heróis, que não são bobos nem nada, já saíram correndo. Porém, a criatura não está disposta a aceitá-los, e arrasta seu braço na direção deles, fazendo com que todos saiam voando pelo impacto, sobrando apenas Naeun e o debilitado Sven, que estavam no chão após esse último ataque do golem. Naeun estava agora deitado indefesa, enquanto o golem de magma olhava fixamente com seu olhar apático. Vendo a destruição massiva causada pelo golem, ela tem certeza que essa criatura com certeza não é um fantoche, e ela pensa que de todos os lugares possíveis, ela vai morrer ali. O golem de magma se preparava para dar mais um cuspe magmático para finalizar tudo, porém antes do ataque acontecer, podemos ouvir um som de disparo e uma munição mágica indo na direção do golem, acertando sua cabeça em cheio com um brilho intenso saindo do local de impacto. Mas tudo o que isso causou foi apenas um pequeno furo superficial. Após aquele tiro, Naeun procura a origem do disparo já em mente quem deveria ter sido, e em uma parte mais alta da construção estava Ajin, com sua Desert Eagle apontada na direção do golem de magma. Voltamos alguns minutos atrás para entender o que aconteceu agora, e o grupo de Yonha estava frente a uma enorme parede que bloqueava seu caminho. Jade então pergunta a Ajin se estava mesmo certo de que a sala do boss era mesmo nessa direção, pois a passagem estava bloqueada. Mas Ajin fala com certeza que esse é o lugar, e nosso extra sabe que essa parede não estava ali antes, mas isso não vem ao caso no momento. Ajin então fala para Jaden que a sala do boss está atrás dessa parede, e fala que eles têm que quebrá-la. Irritado, Jaden pergunta quando ele virou o líder para estar dando ordens. Mas mesmo com esse ar de irritado, ele ainda usa seu poder para tentar dar um corte e destruir a parede, e o ataque até acerta em cheio, mas a parede não sofre nadinha com esse ataque, e o rebote do ataque faz Jaden se tremer por inteiro como uma folha ao vento. Irritado, ele fala para Ajin que era óbvio que não teria como destruir, mas Ajin não esperava que essa parede não cedesse nem mesmo após um ataque imbuído com poder mágico. Azuki parece ver alguma coisa no alto e chama a atenção de todos para ver, e Ajin percebe que o que ela apontava se tratava de um buraco no topo da parede, e Ajin fala que ele só tem que passar por lá então, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, e Jaden o questiona, dizendo que essa parede deve ter no mínimo uns 10 metros de altura, e pergunta como ele pretende escalar isso. Meio provocativo, Ajin pergunta se ele não consegue, e fala que vai indo na frente então, e ao se pendurar na parede ele ativa sua maestria recém-escrita pela primeira vez, e com a maior facilidade do mundo, ele sobe as paredes como se fosse algo natural de se fazer, e depois de atingir o topo,
as pessoas em seu grupo questionam se ele não era um gato ou algo assim. Mas após Ajin chegar ao topo da parede, um poderoso tremor é sentido por toda a caverna, e todos ali presentes tinham o mesmo pensamento, e se perguntavam que merda estava acontecendo. E com isso voltamos à cena no tempo normal, após Ajin dar um tiro na cabeça do golem. Mas para Ajin, aquela criatura já está se movendo de novo. Era estranho, pois após levar um tiro daquele, seu tempo de stun foi muito curto, e ele grita para Nayun, que ainda estava atordoada, para sair dali logo. E com uma cara de medo, Ajin pede que ela o ajude também. Mas antes que Ajin pudesse ser atacado, vemos um grupo gritar formação de batalha em uníssono, e uma sequência de golpes com esses acertar a criatura de pedra. Mas esses ataques feitos pelo time de Nayun não surtiram nenhum efeito no corpo robusto do golem. E vendo que seus amigos ainda estavam vivos, Nayun respira aliviada e prepara um disparo poderoso em direção ao golem. Ela pede para todos conseguirem algum tempo até ela carregar seu ataque, e com isso os cadetes envolvidos para comprar tempo passam por maus bocados para conseguir mais tempo, mas antes mesmo de Nayun acertar o golem com sua flecha carregada, Sven aparece se desculpando por estar atrasado para a luta. Sven então começa a ajudar o time no objetivo de comprar mais tempo para Nayun, até que nossa waifu Ruivinha começa a emitir uma intensa aura verde da ponta de sua flecha, e lembrando do ataque ao museu, ela fala que as coisas serão um pouco diferentes dessa vez. E um poderoso disparo feito por Nayun, iluminando sua trajetória com uma intensa mana verde, e acerta a cabeça do enorme golem, que abre como uma jaca madura após um único disparo. Momentos depois, vemos a lava escorrendo de sua cabeça, o tornando nada mais que um mero peso de papel gigante. Vendo aquela cena, os integrantes do grupo de Nayun estavam impressionados e se perguntavam se isso iria lhes render alguns pontos extras. Do meio da fumaça e os escombros, Nayun aparece junto de Sven, perguntando se eles estão bem. Os integrantes então perguntam como ela fez para derrotar aquela coisa, mas Nayun fala que simplesmente usou sua ultimate. Ajin ainda observava tudo de longe e percebeu que Sven ainda não se tornou um Jin por completo. Com isso, o enredo da história acabou mudando, mas Ajin sabe que isso foi apenas adiado, pois Sven já formou um contrato com um demônio, e agora que Ajin não sabe mais quando ele vai despertar, as coisas se tornaram um pouco mais perigosas. Saindo do assunto do Jin prematuro, vemos que Nayun percebeu a presença de Ajin, e vendo nosso herói sentado sozinho sem interagir com seu grupo, ela decide se aproximar. Ela chama por Ajin e, logo após isso, fica em silêncio por alguns segundos, mas logo diz a Ajin que ela pelo menos deveria lhe dizer isso, e com muita dificuldade ela, gaguejando, fala obrigado a Ajin, e vendo aquela cena em sua frente, os olhos de Ajin até brilham, mas Ajin logo quebra o clima ao perguntar o que ela disse. Nayun se recusa a repetir isso, e com vergonha, fala que se ele não entendeu é problema dele, mas não é que Ajin não tenha escutado direito, ele só estava descrente que Shai Nayun estava dizendo obrigado. E então conhecemos um pouco mais da vida da nossa esquentadinha ruiva. Nayun teve uma vida rodeada de tragédias desde pequena. A primeira tragédia foi em seu aniversário de 6 anos, onde ela perdeu sua mãe para um Jin, o que a motivou a se tornar uma heroína. Numa idade onde outras crianças passavam seu tempo brincando e se divertindo, Nayun sozinha passou por um treinamento intenso, e por isso ela não foi capaz de formar laços profundos com outras pessoas, porque, para ela, contar a alguém seus sentimentos mais profundos não era diferente de revelar suas fraquezas, e Ajin fala que não tem muitas pessoas que foram capazes de ouvir ela dizer obrigado, logicamente com exceção de pouquíssimas pessoas que ela pode considerar seus amigos verdadeiros. Porque Ajin sabe que em suas falas ele escreveu mais a palavra desculpa do que obrigado, pois ele, o autor, a escreveu assim. Depois de ver a força de Ajin com o último disparo, Nayun pergunta por que ele está sofrendo bullying de Jongak e sua gangue se tem toda essa força. Ela até mesmo viu que Ajin foi capaz de parar o golem de magma, e se ele é forte dessa maneira, não deveria ser difícil descer a porrada naqueles valentões. Mas Ajin a interrompe e diz que não está fazendo nada porque realmente não consegue ganhar deles numa briga. Mas ela ainda perguntava o que ele queria dizer com isso, pois acabou de ver a força de Ajin em primeira mão. Mas Ajin mostra sua Desert Eagle e fala que aquele tiro foi feito com sua arma pessoal, e pergunta se isso explica as coisas. Olhando aquilo, ela chama Ajin de maluco, e fala que se ele for pego com aquilo, ele vai ser suspenso,
mas naturalmente Ajin fala que só o usa em momentos importantes, e vemos que na verdade Ajin aprendeu a usar seu estigma para esconder sua arma pessoal. Então ele não deve ser suspenso por usá-la, então não tem como ser pego com uma arma pessoal. Naeun ainda percebe que Ajin é bem forte mesmo sem sua arma, e com isso ela tem uma ideia, e chega à conclusão de que o talento de Ajin é fortalecer armas de fogo, acertando em cheio, mas Ajin tenta dar uma de desentendido e diz que ela pode pensar o que quiser, e com isso Naeun vai saindo enquanto diz que vai ignorar o fato dele usar uma arma pessoal, e fala para ele não usar da próxima vez. Mas enquanto ela saia, ela para abruptamente, e fala que tem mais uma coisa, e ela pergunta se Ajin não tem nada para falar para ela, claramente esperando que Ajin peça desculpas pelo que disse no dia do ataque ao museu sobre seu irmão. Mas friamente Ajin fala que não tem nada para falar com ela, e cabisbaixa Naeun vai embora. Ajin sabe que se pedir desculpas agora, ela vai perdoar o que ele falou de seu irmão, mas ele não pode fazer isso, pois é melhor que seu relacionamento com Naeun fique só como de um conhecido inconveniente, porque inevitavelmente ele vai ter que matar Shai Jinion. Uma das integrantes comenta que não sabia que Naeun seria próxima de Ajin, mas Naeun a corrige dizendo que eles não são próximos, e ouvindo a conversa sem comentar nada, Sven demonstra um olhar fixo em Naeun. Quando um sinal de alerta soa por toda a dungeon artificial, é comunicado a todos os cadetes que interrompam a raid e saiam da dungeon imediatamente. Esse comunicado foi dado devido aos diversos problemas durante a prática de raid, de uma falha nas câmeras a um monstro real aparecendo repentinamente, sem contar o péssimo alocamento de funcionários que resultou no atraso de detecção do ocorrido. Embora fossem problemas sérios, devido ao fato de não ocorrer fatalidades, a Cubo informou aos cadetes que investigaria o ocorrido internamente, ao invés de envolver meios externos. Resumindo, os Jins que ocupam altas posições dentro da Cubo conseguiram varrer a sujeira para debaixo do tapete, mas Ajin sabe que a investigação deste incidente acontece principalmente depois do segundo capítulo, então por agora ele vai ficar no Sven. Ajin explica que como consequência de fazer um contrato com um demônio, as emoções são amplificadas e a obsessão também, e será um verdadeiro desastre se as emoções de Sven saírem de controle quando ele estiver sozinho com Naeun. A fim de evitar tal situação, Ajin precisará prestar atenção nas ações desses dois por enquanto. Vemos que Ajin acessou uma página denominada de mensagens, e vemos que ele está com a consciência pesada por fazer isso, mas após ver as mensagens, ele jura que vai fechar depois de ler tudo, e vemos que ele acessou as mensagens da Naeun. Boa parte das mensagens eram de Jongak, mas havia uma de Sven, onde ele perguntava sobre fazer uma aposta, e olhando as conversas mais a fundo, ele vê que Sven comentou algo sobre um clube de caça e uma viagem até a província de Gangwon, e pergunta se ela não quer fazer uma aposta. Ajin sabe que essa semana no clube de caça é o dia em que Sven enlouquece na história original, e sabendo disso, Ajin diz que seria bom ir junto, mas antes ele deve fazer alguns preparativos, só por garantia. Ele pensa que agora que suas estatísticas estão melhores, seria uma boa hora para ir até a dungeon da montanha do Monte Gari, mas enquanto estava planejando o que iria fazer a seguir, ele recebe uma ligação daquele cara, e ao dizer alô, vemos que a pessoa do outro lado da linha é Sulio, que sorridente pergunta se Ajin estaria livre na sexta-feira, o que pega Ajin de surpresa. Mas Sulio diz que quer pedir um favor a ele. Alguns dias depois, estamos em Monte Gari, um ponto famoso na província de Gangwon, onde a essência da natureza e a energia espiritual se convergem. Por conta disso, Monte Gari tem sido referência como meca do treinamento por muitos artistas marciais em todo o país. Porém, não são só artistas marciais que vêm até o Monte Gari. Há também pessoas que percorrem o país em busca de recursos preciosos enterrados nas profundezas das montanhas espirituais, ao invés de lutar contra monstros. E aqui vemos que a pessoa que nos deu essa informação é o caçador de ginseng selvagem, Kim Yun-jong. Mas para Ajin, esse falatório todo foi sem sentido, pois ele já sabia de tudo isso por ser o escritor da obra, e com uma cara séria de quem quer acabar logo com o falatório, ele só confirma. Yun-jong comenta que viu Ajin olhando o mapa mais cedo, e o alerta que se ficar se guiando por isso, ele nunca vai ver nem a ponta de um ginseng selvagem. Mas Ajin insiste que não é um caçador de ginseng selvagem, e que está apenas procurando um lugar.
Mas Yun-Jong fala que outros jovens já disseram a mesma coisa para ele antes, mas ele avisa a Ajin que se ele está tentando entrar nesta vida para conseguir uma bolada de dinheiro, vai ser difícil. Yun-Jong então deixa Ajin em um local da floresta enquanto vai embora. Ele pensa que Ajin tem um longo caminho a percorrer. Enquanto Ajin estava correndo a toda velocidade dentro da floresta, ele acabou enganchando seu pé nas raízes de uma árvore. E ao olhar para trás, lá estava ele, um ginseng selvagem em primeira mão prontinho para ser levado embora. E ao ver o ginseng tão pertinho de si, Ajin se deixa levar pelas superstições e fala a frase dos caçadores de ginseng, que é: "Eu vejo o coração de Deus", pois segundo as lendas, caso a frase não seja dita, o ginseng fugirá. Continuando seu caminho, Ajin está agora mastigando uma raiz de ginseng selvagem de 7 anos, e após usar a edição de configurações e aumentar os atributos variáveis em 2 a 30 minutos, Ajin pensa que se tivesse vendido, poderia ter ganho ao menos 700 mil. Por um descuido, Ajin quase caiu de um penhasco, e ele reclama que esse lugar é alto demais, e talvez seja por isso que ninguém achou aquilo ainda. No meio do penhasco do Monte Gari, após atravessar um monte de musgos e videiras, você vai encontrar um lugar conhecido como a Dungeon de Mortos-Vivos. O chefão da Dungeon é um monstro de nível 1, rank intermediário alto, Cavaleiro da Morte. Ajin comenta que pode até estar mais forte graças ao ginseng selvagem, mas mesmo assim não é páreo para essa criatura. Mas para ele isso não importa no momento, e dito isso, ele adentra a caverna sem medo. Ao pôr os pés na caverna, uma grande quantidade de mortos-vivos começam a aparecer de todas as partes. Mas com seu estigma piscando, Ajin fala que não está interessado no chefão, mas sim em fazer a fase secreta dessa dungeon, e ele fala isso enquanto uma horda de monstros vem em sua direção. Os inimigos estão sedentos para arrancar um pedacinho do Ajin, e começam seus ataques de todos os lados. Mas o principal do dia é chumbo mágico, e Ajin vai se servindo muito bem. Vários tiros são disparados em sequência, eliminando uma grande quantidade de mortos-vivos, e Ajin ativa seus olhos de 1000 milhas logo em seguida, procurando e traçando uma trajetória para se posicionar melhor entre os monstros. E posicionado em cima da multidão de mortos-vivos, o tiroteio se estende por um bom tempo. Após um tempo, os sons de tiros se encerram e vemos vários crânios perfurados no chão, e Ajin fala que isso deve bastar por hora. Ele percebe que à medida que foi andando, o número de mortos-vivos aumentou, o que significa que ele deve estar chegando perto da base da Evangel. E aqui descobrimos um pouco sobre a bruxa Evangel. Ela é a chefe secreta da Dungeon do Monte Gari, e no futuro ela constrói o forte mais terrível de mortos-vivos da história em uma escola abandonada da cidade de Suvon, conhecido também como o Castelo de Evangel, mas isso não vem ao caso hoje. Pois o motivo principal para Ajin ter vindo até aqui hoje é porque tem 2 itens que pode conseguir dela. O primeiro é um equipamento do tipo crescimento, o Éter, e o segundo é a semente de Evangel. Assim como o equipamento que transformou o Jintomer em um executivo da depravação, não tem item melhor do que o Éter para ajudar a ficar mais rapidamente. Chegando à frente de uma grande abertura na caverna, Ajin ativa seus olhos de 1000 milhas. Após percorrer uma grande área com seus olhos, Ajin avista uma linda árvore coberta por cristais roxos, e um pequeno ser estava sentado próximos às raízes da árvore. Ajin fala que a forma adulta da bruxa é difícil de encarar, por isso ele precisa matá-la enquanto ainda está jovem, enquanto seu corpo e inteligência ainda não estão totalmente desenvolvidos. A pequena Evangel estava brincando com uma bolha dourada, até que percebe a presença de Ajin, a bolha se estoura e ela volta seu olhar para Ajin, que a está encarando com uma expressão de receio em seu rosto, e fechando seu punho com força. Ele fala para si mesmo que precisa se concentrar, pois isso é algo que ele precisa fazer, e não é algo diferente do que a Tomer vai fazer no futuro. E tomando coragem, Ajin dá um passo adiante, e pensa que ela é apenas uma criança, e ele sabe que com sua força e arma atual ele não pode matar a bruxa em um único ataque enquanto ela está em sua forma espiritual. Nesse caso ele tem uma ideia, ele libera seu estigma, transformando o mana do atributo luz em uma lança enorme. E ele comenta que graças ao ginseng selvagem ele está se sentindo tão forte como a Yeon-A, e ele arremessa a lança com tudo, que acerta a Evangel em cheio criando uma explosão de luz que ilumina toda a caverna. Ajin olha para ver se tudo estava acabado, mas algo o pega de surpresa após a poeira baixar, e ele vê a pequena Evangel ainda viva, olhando para a imensa ferida em seu corpo,
E ainda confusa ela estende sua mão em uma tentativa de talvez pedir ajuda, mas não demora muito, e uma rachadura surge em seu rosto, e podemos ouvir apenas um pequeno som de surpresa, e a pequena criança se torna pó momentos depois, deixando Agem em choque, talvez por medo ou pena, mas ele diz que esses foram apenas os últimos momentos antes de morrer, e no chão estavam os espólios deixados para trás pela pequena Evangel, uma semente contendo a alma de Evangel, e após a semente brotar a Evangel, bruxa do desespero, nascerá. Juntamente à semente está uma geleia âmbar que tem as propriedades para se transformar em uma arma, sendo um item que acompanha a evolução do portador. Voltando para seu dormitório, Agem recebe a notificação de que se o éter for equipado, ele será vinculado ao portador, e com isso ele não poderá mais ser desvinculado. E com isso, todos os atributos variáveis serão aumentados em 0,5. E vemos que os status de Agem cresceram grandemente graças a isso. Com o éter em uso, Agem o manipula com sua própria vontade, e diz que seu efeito de vincular é muito bom, e futuramente vai ser ainda melhor quando evoluir. E com esse boost de agora, ele finalmente está no nível de um cadete da Cubo. Após isso, Agem também ganhou mais 47 pH, e já que anunciou o resto do ginseng selvagem no banquete violeta, ele deve ser vendido rapidamente. Mas o maior ganho, sem dúvidas, foi essa pequena aqui, e vemos que ele se refere à semente de Evangel. Agem fala que o nome Bruxa do Desespero pode soar como um nome de vilã, mas se ele a criar bem, ela vai se tornar uma aliada confiável. E para fazer isso é simples, ele só terá que alimentar a semente de Evangel com sangue, ao invés de água. Mas o crescimento e a disposição da bruxa serão diferentes, dependendo de quem for o sangue que for dado a ela. E então vai precisar pensar seriamente nisso. Possíveis candidatos seriam os personagens envolvidos na trama principal da novel. Raquel e Súrio seriam mais fáceis, mas não está muito perto de ser possível obter tal coisa sem causar um mal-entendido, e Naeun e Yeon estão seriamente fora de cogitação, pois elas com certeza o taxariam como um pervertido esquisito. E vendo que isso vai lhe render uma dor de cabeça, ele decide deixar isso de lado por enquanto, mas ele ainda se pergunta como vai fazer para conseguir o sangue deles, mas isso é coisa para se pensar outro dia, pois Agem está indo dormir mais cedo hoje, pois amanhã promete ser um dia verdadeiramente cansativo, e vemos que na tela de seu laptop mostra a trama do que vai acontecer no dia de amanhã. No outro dia de manhã, estamos agora na província de Gangwon, montanha Primavera Bioil Pará, e uma garota entusiasmada pedindo que todos se reúnam próximos a ela. Após todos se reunirem, ela fala que é muito bom ver todos organizados e diz que essa deve ser a primeira vez deles se vendo depois da orientação. Ela então fala que irá explicar o objetivo de seu clube mais uma vez para aqueles que não participaram da orientação. Ela explica e começa a dar um discurso de que ao matar criaturas selvagens e nocivas, estão matando 2 coelhos com uma cajadada só. Mas sem prestar atenção, Agem estava pensando que não sabe muito desse cenário, pois ele apenas foi mencionado brevemente durante a novel. Na história original, como resultado de um ataque de Jin, Naeun fica gravemente ferida enquanto a vida de Sven é sacrificada pela causa, mas esse evento foi escrito apenas para fazer Súrio prestar mais atenção em Naeun. Mas ao fazer as pessoas pensarem que o alvo do Jin era Naeun, a atenção do esquadrão de busca tem sua atenção focada nela, e com isso facilita para que o verdadeiro alvo seja eliminado. Mas o que preocupa Agem agora é que a configuração de Sven diverge muito da sua original. No incidente com o Golem, deu para ver que ele não perdeu a sanidade, mas embora fosse fraco, ele está usando os poderes de um demônio. Agem pensa que não se preocuparia caso pudesse acabar com ele aqui e agora, mas no seu estado atual não tem como. Mas enquanto ele continuava a encarar Sven e Naeun, ele acaba chamando a atenção de Naeun, que se pergunta o porquê dele continuar olhando para ela, e ela se pergunta por que ele a continua encarando enquanto finge que não está interessado, e com isso ela começa a ter pensamentos estranhos sobre as intenções de Agem. Sven, vendo Agem e Naeun se encarando mutuamente, já demonstra ciúmes e diz para Naeun tomar cuidado, mas ela pergunta se Sven está se referindo àquele cara. E Sven comenta sobre os recentes casos de desaparecimento dentro da academia, mas Naeun logo corrige, dizendo que Agem não seria capaz de uma coisa assim, o que parece não deixar Sven muito contente. Com o fim da conversa, Naeun chama Sven e fala para eles irem logo, mas lá ao fundo,
Vendo os dois se afastando, estava Agem, que encarava em silêncio os dois indo embora. Um tempo após o início da caçada, vemos um pobre e inocente veado pastando tranquilamente, quando de repente, tentáculos negros que estavam à espreita acertam ele impiedosamente. E vemos que o responsável por trazer o fim à curta vida do veado foi Sven, que agora demonstra usar as habilidades de jeans com muito mais facilidade. Depois de abater o veado, uma voz o chama perguntando onde ele estava, e rapidamente ele recolhe os tentáculos. Vemos que quem o procurava era Nayun, que estava prestes a se vangloriar de ter vencido a aposta feita entre eles, mas ao olhar direito, ela vê que Sven tem uma pilha de veados a seus pés, e Nayun pergunta como ele conseguiu fazer isso. Ela não faz birra e assume que perdeu a aposta, então tem que realizar o desejo dele, e ela pergunta qual é. Vendo sua oportunidade, Sven fica corado e parte para fazer seu desejo, e então Agem, que estava olhando de longe, lembra que Sven fez um contrato com Asmodeus, o demônio da luxúria, e ele comenta que um dos efeitos colaterais de se tornar um Jin é ter seus desejos amplificados, então a palavra limite certamente está fora do dicionário para eles. Então voltamos para Sven e Nayun, onde Sven pergunta se Nayun quer sair com ele, mas isso pega Nayun totalmente de surpresa, pois não esperava um pedido desses. Sven pergunta se ela não quer, e Nayun diz que é claro que não, e pergunta se ele diria sim para uma pessoa que ele conheceu há menos de uma semana, e chocado com a recusa de Nayun, Sven fica em silêncio por um momento e fala que entendeu, e lá do mato, Agem pensa que agora que ele mostra sua verdadeira face, a verdadeira natureza de um Jin, e Nayun, para pisar ainda mais em Sven, diz que só gosta de pessoas que sejam mais fortes que ela, e parece que isso foi a gota d'água para Sven, pois seu semblante muda completamente. Nayun vai saindo e pede desculpas, enquanto Sven a vê saindo, e ele fala que se é assim, ela vai gostar dele se ele for mais forte que ela, e virando para trás, ela disse que já deu, mas era tarde demais, pois os tentáculos já estavam muito próximos para desviar, e vemos que com a potência do golpe, uma grande quantidade de poeira se levantou, mas Sven estava surpreso com o que via após a poeira baixar, e em sua frente estava Agem, que usando seu éter em forma de escudo protegeu Nayun de qualquer dano. Quando Agem estava para perguntar se Nayun estava bem, um tentáculo vinha em sua direção sorrateiramente, arremessando ele para longe como um saco de batatas. E preocupada, Nayun chama por ele, mas ela não poderia ajudar nosso herói porque seu arco se quebrou depois do impacto de antes. E preso pelos tentáculos, Agem começa a ser enforcado por Sven. Mas Nayun se recusa a ficar só assistindo as coisas acontecerem, e condensa sua mana na palma da mão, e manda ele largar o Agem, mas sua pequena lâmina não surte efeito ao atacar a criatura que Sven se tornou, e daquela pilha de tentáculos esquisitos. Podemos ouvir vários lamentos de Sven, dizendo que ama Nayun, uma verdadeira cena de terror, mas isso só serve para deixar Nayun com ainda mais raiva, e ela condensa uma lâmina ainda maior que a anterior, e seu brilho era tão forte que até mesmo Agem, que estava entre a vida e a morte sendo estrangulado, parou para ver. E Agem se lembra que às vezes, alguns personagens desse mundo que têm grandes potenciais acabam desperdiçando seu tempo e não atingindo seu verdadeiro potencial, pois escolheram uma arma que não era adequada para elas, e sem sombra de dúvidas, Nayun está no topo dessa lista. E vemos que dessa vez, a lâmina feita por Nayun era tão grande que estava iluminando todo o local com um brilho verde intenso, e até mesmo Agem estava desacreditado. E furiosa com o Jin que estava segurando seu namorado, Nayun manda esse merda soltar ele, e em seguida, podemos ver que tudo ali foi coberto por uma intensa luz verde. E o ataque foi tão poderoso que até mesmo as árvores da floresta se balançaram violentamente pela onda de choque. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e espero de coração que todos tenham se divertido com a história de hoje. Se curtiram eu peço que se inscrevam e deixem um like para fortalecer o canal. E para aqueles que quiserem ajudar o canal financeiramente qualquer valor será muito bem-vindo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.